tudo bom? Bom, como nós tivemos esse probleminha com a conexão, resolvi então gravar aqui pelo próprio OBS Studio. Bom, recapitulando um pouco o que a gente já falou na nossa aula passada, nós começamos a teoria geral da empresa, apresentamos as 3 grandes fases do direito empresarial. A primeira fase, como eu disse, é aquela em que há um caráter ainda subjetivista. Afinal de contas, a ideia era que você ser comerciante bastava você se auto-intitular. Então existia uma figura, um caráter, na verdade, como a doutrina coloca, subjetivista, ligado ao sujeito. Daí porque o nome ser subjetivista. Tá? Então, o que era esse caráter subjetivista? Professor, repete, por favor. Bom, para que eu pudesse fazer parte das corporações de ofício, que era como se fossem associações naquele ambiente ainda bem amador do direito empresarial, as corporações de ofício, elas reuniam os comerciantes da época. Para você fazer parte daquela reunião, daquela corporação, bastava você se auto-intitular como um comerciante. Portanto, esse caráter subjetivista é ligado à pessoa, ao sujeito. Na segunda fase, isso tampouco começou a ter muitos questionamentos, E aí ficou, como é que eu vou saber quem é que realmente é aquele consumidor? Como é que vai funcionar? Ele é um consumidor? Ele não é um consumidor? Ou ele não é um empresário? Ele não é um comerciante, Perdão. Então, ele é ou não é um comerciante? Porque fica muito solto isso aqui. Só se eu mesmo me auto-intitulo um comerciante, eu já posso ser um comerciante, um empresário, enfim. Resumindo, existia essa figura, essa dúvida, E aí, com o Código de Napoleão, ele traz essa novidade, chamada de atos de comércio, tá? Professor, o que são esses atos de comércio? Bom, tendo em vista esse caráter subjetivista, a própria legislação, portanto, chama para si a responsabilidade. Então, o Código Civil de Napoleão, ele elenca no seu código aquilo que ele considerava como comércio. Então, se você realizasse alguma atividade prevista na lei, aí sim você seria considerado um comerciante. Primeira fase, subjetivista, portanto a pessoa mesmo se auto-intitulava. Segunda fase, um caráter objetivista. Agora o que é importante é o objeto. O seu objeto está dentro da lei? A lei coloca aquele seu objeto que você exerce, aquela prática, aquela venda de objeto, de alguma coisa, dentro da letra da lei como empresário, como comerciante. Eu não vou nem falar em empresário, porque ainda não existia essa figura da empresa, mas como comerciante. Então, isso começou a ser desenvolvido e algumas dúvidas começaram também a surgir. Bom, como é que fica a situação dos comerciantes? Está aqui no balãozinho, Como é que fica essa questão dos comerciantes? Como é que fica a questão dos prestadores de serviço? Porque já existia isso na época. E aí, com a terceira fase do direito comercial, e aí mais especificamente chega ali pela Itália, o Código Civil Italiano de 1942, e traz uma grande novidade. Essa grande novidade é a teoria da empresa. Professor, o que é essa novidade? O que ela trouxe tão de diferente? Ela traz o conceito de empresa. E para essa teoria, empresa nada mais é do que uma atividade econômica e organizada. O nosso Código Civil ele ainda elastece um pouco esse conceito. Atividade econômica organizada para a prestação de serviço ou produção ou circulação de bens. Mas a ideia final, a ideia na verdade principal é a empresa, ela deixa de ser aquela prevista em lei, só essas aqui são previstas como comércio, e ela passa agora a ser uma empresa, ou seja, qualquer atividade que você exerça de maneira econômica e organizada, a gente vai estudar cada um desses conceitos, já se enquadra como atividade empresarial, tá? Isso foi só uma retrospectiva do que nós já falamos nas nossas vezes passadas, tá? Nos nossos encontros passados. Na nossa aula de hoje é muito importante a gente compreender os princípios. Como a gente já conversado com vocês hoje pela manhã, os princípios, na verdade, eles são meio que normas, vamos assim colocar entre aspas, porque não é uma coisa normatizada. Na verdade, são fontes que vão nortear uma área do direito, uma área da saúde, são princípios da saúde, princípios do direito, No mundo do direito empresarial nós temos esses 3 grandes princípios. Esse era o meu objetivo da aula de hoje. O primeiro grande princípio é o da liberdade de iniciativa. E aí eu vou precisar que você pegue lá a sua Constituição Federal, CF 88, lá no seu artigo 170. O artigo 170, deixa eu até pegar aqui já meu código, ele vai entrar numa seara chamada da ordem econômica. Então, lá na Constituição tem um capítulo, tá? E esse capítulo, ele só fala dessa parte econômica. Deixa eu já abrir aqui para mim, por favor, só um momentinho.
170 da Ordem Econômica. Ele diz assim: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observar os seguintes princípios. Ele elenca vários princípios que irão nortear a ordem econômica no país. O que eu chamo a atenção para vocês é o parágrafo 1, que fala justamente da liberdade de iniciativa ou da livre iniciativa. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Professor, como assim? Bom, o nosso país está regido aí por um sistema capitalista, tá? Então, o próprio Estado ele se preocupa em estimular o cidadão brasileiro a empreender, a buscar uma atividade econômica, a exercer uma atividade econômica. E esse exercício, a própria Constituição fala que todos são livres em poder exercer, todos são livres em poder buscar uma atividade econômica. Então, esse primeiro princípio, o princípio da livre iniciativa, ele vai nortear toda a atividade empresarial no nosso país, porque, na verdade, ele estimula o brasileiro a empreender, a buscar uma atividade econômica, né? Então, esse princípio é um princípio basilar na área do direito empresarial. Outro princípio muito importante, que também está no 170, porque fala da ordem econômica, é o da liberdade de concorrência. Professor, como assim liberdade de concorrência? A concorrência, meu povo, é justamente, entrando um pouco mais nessa área econômica, existe um mercado que a gente chama de mercado relevante, tá? Existe um mercado como um todo, e há os players. Vou usar alguns termos mais técnicos e um pouco mais aprofundados. Os players, que na verdade seriam as empresas que atuam naquele determinado mercado relevante. Nesse mercado relevante, portanto, esses players, essas empresas, elas lutam por uma pessoa. Quem é? O consumidor. Então, por exemplo, nós temos ali, a Apple, a Microsoft, a Dell, todo mundo lutando por quem? Por um consumidor. Então a galera tenta buscar ali, chamar a atenção para que você, consumidor, compre e adquira aquele produto. Essa liberdade de concorrência, na verdade, essa livre concorrência, isso é muito benéfico, principalmente para a gente, consumidor. Porque a livre concorrência gera uma melhoria de produto e gera um preço até às vezes mais atrativo. Quando nós temos um monopólio de mercado, ou seja, quando o mercado está concentrado em termos de poderes na mão de uma só empresa, né, isso às vezes é prejudicial. Por quê, professor? Porque você não tem para onde correr e ela bota o preço que ela quiser. Então a liberdade de concorrência é um princípio também previsto na nossa Constituição de 88, né, e importante demais para o mundo empresarial. Então esse é um segundo princípio que a Constituição prevê e que auxilia o desenvolvimento do estudo do direito empresarial. Tá? Por fim, o terceiro e último princípio é o princípio da preservação da empresa e a função social. Isso aqui nós vamos encontrar lá na Lei 11.101/2005, tá? Também na Lei 6.404/76. 6.404 é a lei que rege as sociedades anônimas. Fique tranquilos, não precisa saber disso agora. Vocês vão estudar isso no semestre que vem. E na Lei 11.101, a Lei da Recuperação Judicial e Falência. Também não precisa saber disso agora. Vocês vão estudar isso comigo lá no quarto semestre, tá? Então, mas o que eu preciso saber existe um princípio, que é o princípio da preservação da empresa e da função social. Bom, preservação o nome já diz. Eu vou buscar preservar uma atividade. Bom, então esse é um principal princípio. Vou estar sempre buscando a preservação. Mas por que você está sempre em busca da preservação da atividade econômica? Por que o Estado se preocupa tanto em preservar uma empresa? Aí nós entramos na função social que ela exerce. Toda atividade econômica, ela produz, na verdade, uma função social. Professor, como assim uma função social? Uma empresa, ela gera emprego, ela gera renda, ela gera uma movimentação da economia, ela arrecada tributo. Então, quando eu tenho um fechamento de uma empresa, isso é muito prejudicial para o aspecto social. Vamos lá, vamos chegar ali na Nassau. A Nassau se instalou ali em Maracanaú. Em volta começaram a surgir várias pessoas que trabalham vendendo lanche, ou então a Lanlan chegou já com a coxinha, né? Tem uma atividade econômica em torno que começou a ser movimentada em virtude da abertura de uma empresa.
Imagine se a Nassau fecha. Aquele ambiente onde está ali, a gente morre, né, assim dizendo. Então as atividades colaterais, né, elas acabam tendo um prejuízo. Não só as atividades, a parte econômica, mas os funcionários ficam demitidos, são demitidos, perdem a sua renda. E aí se torna uma cadeia. Quando o funcionário é demitido, ele perde a renda, ele deixa de comprar, não movimenta mais a economia. Então, existe uma cadeia nisso daí. Essa cadeia, na verdade, essa função que a empresa exerce no aspecto social é chamada de função social. Tá? Então, você vai encontrar isso na doutrina. Então, o princípio da preservação da empresa, previsto lá no artigo 47 da Lei 11.101, ela vai justamente falar que essa lei da recuperação judicial, ela objetiva a preservação da empresa, tendo em vista a função social que ela exerce. E aí ele elenca como a geração de emprego, o pagamento dos credores. Preciso você saber disso. Eu quero que você saiba que existe uma função social da empresa. Tá bom? Beleza? Show de bola por aí? Tá dando para entender? Então nós temos 3 grandes princípios que norteiam a atividade empresarial no nosso país, tá certo? Beleza? E aí nós vamos entrar justamente no conceito de empresário. Eu vou esticar um pouquinho aqui a aula, tá? Pra gente, como a gente teve esse atraso de hoje, vou esticar um pouquinho para que na próxima aula a gente consiga, então, entrar nesse assunto. Eu vou parar por esse slide e na próxima aula a gente desenvolve de maneira melhor, tá? Mas, professor, beleza, entendi que, portanto, existe uma empresa, existem os princípios que vão nortear o mercado brasileiro, show de bola. Mas, professor, quem é que exerce essa atividade econômica? Quem é que exerce essa atividade de empresa? Essa é a figura do empresário. Então, o empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Artigo 966 do Código Civil. Bom, nesse conceito, ele define quem é o empresário. Lá no nosso Código Civil, no artigo 966, ele define quem é o empresário. Show de bola. Professor, e o que é empresa? Dentro do conceito de empresário já existe o conceito de empresa, preste atenção. Empresário é aquele que exerce profissionalmente. Professor, como assim profissionalmente? Na verdade, para você ser empresário na letra da lei, assim dizendo, é preciso que você esteja exercendo uma atividade empresária, né, empresarial, e de maneira profissional, ou seja, você de fato, você se dedica àquela atividade, você, exerce a atividade todos os dias, né, coordena, gerencia, ou seja, aquela figura daquele cara que mal aparece na atividade, na empresa, enfim, não movimenta, existem outras pessoas que coordenam para ele. Para a letra da lei, assim, na doutrina, ele estabelece que esse cara não seria um empresário, né? Essa definição, é uma definição de 2002, tá? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, uma vez eu estava dando aula sobre essa matéria, e o aluno perguntou assim, professor, e como é que fica hoje em dia essas startups? Né? O cara que abre uma empresa não tem um espaço físico, é todo de maneira online, né? Então, como é que fica essa situação, né, das startups? Como é que fica também a situação? Tem uma gente que uma vez uma menina perguntou, como é que fica a situação das blogueiras? Né? A pessoa é blogueira, ela mesmo já gerencia sua carreira, ela cria uma empresa, ela poderia ser considerada empresária, não poderia? Bom, essa, como eu disse, é uma definição de 2002. Naquela época nem ainda existia figura tanto de startup quanto da atividade da blogueiragem, né? Mas é importante entender que, trazendo para o conceito de hoje, eu acho que é importante, na verdade eu penso ser interessante, adaptarmos esse conceito para a atualidade. Então, essa ideia profissional, eu colocaria como aquele que se dedica de fato diariamente a uma atividade, não estando necessariamente presencialmente numa empresa, assim falando. Tá? Então, profissional, aqui a gente vai trazer o conceito que a doutrina já tem abordado na atualidade, é um conceito de realmente profissionalizante, né? Uma atividade, você está ali exercendo, você se dedica àquela atividade, tá? Essa atividade, como está bem colocado no 966, ela tem que ser organizada. Professor, organizada, organizar de fato a empresa, né? Deixar tudo organizadozinho? Não, na verdade, tem um doutrinador, o Fábio Lua, né? Que ele vai definir o que é essa organização que o Código Civil coloca. A organização que ele coloca é a organização dos fatores de produção. Deixa eu ver se eu coloquei aqui um slide. Não, coloquei não. Mas depois eu vejo para vocês. Mas o Fábio Lua, ele define o que é essa organização. Para ele, organização, na verdade, seria
você organizar os fatores de produção, que eles chamam. O que seriam esses fatores de produção, professor? São 3 fatores de produção: mão de obra, capital e investimento. Tá? E tecnologia, ele coloca tecnologia e investimentos. Geralmente ele coloca, são esses 3 fatores de produção. Então, para o Fábio Ulloa, o empresário é aquele que organiza, aquele que exerce de atividade de maneira profissional, de maneira organizada, que organiza esses 3 fatores, ou seja, mão de obra, ou seja, a pessoa tem que estar gerenciando os funcionários; capital, ela tem que estar gerenciando o que entra e o que sai, ela tem que estar investindo numa empresa; e investimento, tecnologia, ele coloca porque isso aqui seria um conceito da atualidade, ou seja, alguém que está buscando de fato tecnologias para melhorar a sua empresa. Tá? Então, Fábio Ulloa utiliza esses fatores de produção dentro dessa ideia de organização, tá? Mas de fato a organização, ela quer dizer mais ou menos isso mesmo, tá? Ela tá colocada, assim falando, né, relacionada mais até à ideia de deixa eu só pegar aqui, calma aí. Caiu aqui meu adaptadorzinho do celular. Mas a organização, de fato, ela está ligada a essa estrutura, né, organizada. Por exemplo, uma empresa é aquela empresa, de fato, que tem um setor de RH, que tem um setor de departamentalizada, assim dizendo. Então, essa organização é que esses fatores de produção eles se organizam para que eu consiga gerar uma produção de produto, para que eu consiga gerar uma produção de serviço, né, que é justamente essa parte final do artigo, para a produção e circulação de bens e serviços. Então, o que é um empresário? Quem é um empresário? Empresário é aquela pessoa, né, que vai, pessoa essa que vamos falar na nossa próxima aula, pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Professor, como assim? Próxima aula a gente discute sobre isso. Mas o que eu quero que você saiba o empresário é aquele que exerce de maneira profissional, ou seja, se dedica diariamente àquela atividade, né, de exercer, né, a atividade econômica organizada. Professor, como assim organização? Fábio Ulloa usa 3 fatores de produção que merecem organização: mão de obra, capital, investimento e tecnologia. Então, se essa pessoa, o cara é empresário, portanto, ele está sempre gerenciando esses 3 fatores de produção, tá? Justamente para atingir a produção e circulação de bens e serviços. Então, ele consegue, o empresário é aquele cara que vai estar ali à frente da empresa, se dedicando de maneira profissional para que essa empresa, por meio dos seus fatores de produção, capital, ele vai investir, mão de obra, ele vai contratar, em tecnologia, investimento, ele vai investir na empresa para que ela consiga atingir o seu objetivo, qual é? A produção ou a circulação de bens e serviços. Beleza? Tranquilo? Então, isso é um primeiro entendimento que é muito importante a gente saber, tá? Relacionado ao conceito de empresa. Então, empresa, ela seria justamente essa atividade, e assim eu coloco já até a doutrina aqui para vocês, uma atividade abstrata. Empresa não é aquilo que a gente vê no mundo do direito. Ah, eu tenho uma empresa. Tá, qual é a sua empresa? A minha empresa é aquela ali, que está ali do outro lado ali. Não, aquela ali, na verdade, a gente vai estudar, se chama estabelecimento empresarial. Empresa, esse é um conceito abstrato, é justamente essa atividade que você exerce. Então, no mundo do direito, empresa, como já bem coloquei da doutrina, portanto, atividade é algo abstrato. Empresário é aquele quem exerce a empresa. Assim, a empresa não é sujeito de direito. Quem é sujeito de direito é o titular da empresa. Melhor dizendo, sujeito de direito é quem exerce a empresa, ou seja, um empresário, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Nós vamos estudar isso na nossa próxima aula. Beleza? Tranquilo até aí? Show de bola? Então, coisas que eu preciso saber nessa nossa aula. Primeiro, os princípios, os 3 princípios norteadores, vou até voltar aqui, do direito empresarial. Liberdade de iniciativa, ou seja, o governo, o Estado, na verdade não nem vou usar o governo não, o Estado. O Estado, por meio da Constituição Federal, ele estimula o brasileiro, o cidadão brasileiro a empreender, a buscar uma atividade econômica organizada. Liberdade de concorrência, o próprio Estado ele tem que proteger o mercado para que não haja monopólio, né, e aí prejuízo para o consumidor, prejuízo para a atividade em si. E ele vai estar sempre buscando a preservação da empresa e por causa da sua função social. E aí entramos no conceito de empresário. Quem é empresário? Empresário é aquela pessoa que vai exercer a atividade de empresa. Tá? E aí então a gente consegue concluir que empresa nada mais é do que algo abstrato. Empresa é uma atividade econômica organizada que vai servir para a produção e circulação de bens e serviços. Beleza? Entendido? Compreendido? Meu povo, a hora que vem continuamos nossa matéria. Peço desculpas aí, já completei um novo adaptador aqui para o meu microfone. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Tranquilo? Qualquer coisa estou à disposição de vocês.
E vocês têm meu zap, qualquer dúvida, manda no grupo, manda no zap, manda uma dúvida, que eu respondo, tiro, a gente soluciona, ou então deixa para a nossa próxima aula, que a gente esclarece. Tranquilo? Show de bola? Valeu, galera, até semana que vem. Valeu!